Henker que vive duas vezes, capítulo 274. O acumulador, 14. O clã pirata, o Caveira Selvagem, estava alegre até poucos minutos atrás. Então uma grande quantidade de predadores apareceu lá, hein? E todos eles voltaram agora? Sim, não conseguimos encontrar nenhum vestígio dos predadores em nosso radar. Então podemos simplesmente ir buscá-los. Matiz, achei que algo grande estava acontecendo com dezenas de predadores se reunindo. Eu não sabia que seria uma coisa tão boa para nós. Todos os piratas gargalharam juntos enquanto viravam o barco. Os predadores geralmente apareciam porque havia muitas presas para eles se banquetearem, como navios e marinhas com muitas pessoas neles. Mas dezenas de predadores desapareceram repentinamente. Isso significava que uma frota em grande escala havia passado. Provavelmente algo grande aconteceu. Embora a frota os tenha mandado embora, eles provavelmente também sofreram danos. Estava claro que todos os tipos de tesouros estariam flutuando. O Caveira Selvagem coletou tesouros sem dono ou roubou de navios que foram atacados pelos monstros reis do mar. Foi o mesmo agora. Eles esperavam um grande placar pela primeira vez em muito tempo. Se eles atacassem um navio que foi danificado por afugentar os predadores, provavelmente obteriam o máximo de saque que possuíam em alguns anos. Eles ficaram todos entusiasmados quando, de repente, o desastre veio como o vento. Quang! Algo caiu de repente no mastro. Com uma enorme onda de choque, o navio balançou para cima e para baixo, e todos os piratas caíram, perdendo o equilíbrio. O que é isso? Todos os piratas ficaram surpresos e tentaram se levantar. No entanto, todos eles tropeçaram. O navio está desmoronando. O navio estava dobrando ao meio. A água começou a fluir acima do convés. Os piratas pálidos tentaram de tudo para sobreviver, mas desta vez o fogo irrompeu do centro e engoliu o mastro e o convés. Alguns deles se atrapalharam com o fogo, mas acabaram caindo no rio depois de deslizarem pelo convés. Houve gritos de medo por toda parte. As pessoas que mal conseguiam segurar as colunas ou as cordas podiam descansar mais facilmente. Mas a mão da morte também estava em seus pescoços. Fogo acima ou rio abaixo. A única diferença era se eles queimariam ou derreteriam até a morte. Seus rostos empalideciam ainda mais a cada segundo. Só então, Yon-Woo se abaixou para olhar para eles. Você quer viver? No momento em que viram a máscara que Yon-Woo tinha, perceberam que haviam entrado em seus próprios túmulos. Todos conheciam a máscara do acumulador. Ele era o novato que acabou com a rainha do verão. Eu quero viver. Eu farei qualquer coisa que você pedir. Por favor, me poupe. Yon-Woo assentiu com satisfação. Caramba, sua personalidade é. Você sabe que não está em posição de julgar o rei marcial, certo? Ele podia ouvir Shannon falando, mas fingiu que não ouviu nada de novo e falou com os piratas. Você sabe onde fica o Palácio de Quartzo? O Palácio de Quartzo? Você está falando sobre a Rosa Azul. A Rosa Azul era o nome da tripulação pirata que Lana liderava. Certo. Já se passaram vários anos desde que a Rosa Azul saiu da rede, então nós não. Quang! Yon-Woo bateu com força o pé esquerdo. Ao fazê-lo, todo o navio tremeu e rachaduras abriram-se na madeira. Estava precariamente à beira de desabar a qualquer segundo. A velocidade com que a água fluía tornou-se mais rápida. Os rostos dos piratas ficaram frenéticos. Mas eu conheço alguém que pode conhece-los, .ec. O navio rachou completamente e justamente quando eles estavam prestes a cair no rio. Uma sombra se esticou e agarrou-os pelos colarinhos, pendurando-os no ar. Balançando no ar como frutas em uma árvore, eles olharam para a água fervente do rio abaixo deles. Você está dizendo a verdade? Sim. O capitão do Caveira Selvagem gritou alto em sua posição rígida. Para ser sincero, ele não sabia de nada, mas só pensava em como sobreviver. Tenho certeza que algo sairá de outros piratas. Não podemos ser só nós que morremos assim. A partir daí começou a caça aos piratas. Seguindo o que o capitão do Caveira Selvagem lhe contou sobre as outras tripulações piratas, ele destruiu completamente seus navios e os salvou pouco antes de morrerem. Nenhuma das tripulações piratas queria ser a única a ser arruinada assim, então deram todas as informações das bases dos outros piratas. Yon-Woo conseguiu saquear cerca de 10 bases em uma noite. Graças a isso, rumores começaram a se espalhar entre os piratas. Havia um boato ameaçador de que, quando um navio fantasma aparecesse, ele engoliria os piratas. E à medida que muitas tripulações piratas começaram a desaparecer, os piratas que haviam participado ativamente dos saques começaram a se esconder. Claro, isso não significa que a caça aos piratas acabou. Reme o barco. Os ventos estão fortes. Levante o mastro. Desta vez, vamos para onde está a Flor Silenciosa. Acima do convés, havia cerca de centenas de tripulantes ajustando o mastro, e outros estavam ocupados observando o horizonte com binóculos. O navio fantasma de Yon-Woo mudou bastante em 4 dias. Os piratas capturados como prisioneiros de guerra atuaram como tripulantes e ajudaram a movimentar o barco. Como o rio era seu lar, eles eram mais habilidosos que Trinity ou os monstros humanos canibais nesse aspecto. Graças a eles,
Trinity estava realizando um trabalho relativamente mais fácil. Às vezes, eles se perguntavam se estava tudo bem para eles ficarem tão relaxados. Está tudo bem para nós tirarmos as mãos assim? Dylan cuidadosamente fez a pergunta a Reid com uma cara espantada. Assim que os piratas perceberam que Trinity também estava abaixo de Yon-woo, eles começaram a servi-los, chamando-os de sambais. TN, sambai é um termo coreano para designar um sênior na organização ou área que tem mais experiência que você. É o equivalente coreano do senpai. Houve até alguns que olharam para eles com lágrimas, perguntando o quanto devem ter sofrido. Então, eles começaram a chamar as pessoas que vieram depois deles de rubais e a usá-los. TN, rubai é o termo coreano oposto a sambai, é para quem tem menos experiência que você. É o equivalente coreano de kouhai. Havia uma hierarquia clara no barco de Yon-woo e Trinity se encontrava no topo. Dentro do navio fantasma, Reid era a primeira imediata. Trinity, os monstros humanos canibais e até mesmo os piratas a consultaram porque Yon-woo era muito assustador para se aproximar. Dylan se perguntou se não havia problema em deixar as coisas como estavam com quantas pessoas novas eles estavam contratando. Felizmente, o navio era grande e eles tinham muito espaço aberto. Mas, ao contrário dos piratas que viviam no palco, Trinity estava no meio de uma limpeza. Uma coisa era se tornar aliado dos piratas, mas ele estava preocupado em ficar preso aqui. Ah bem, temos que fazer o que ele pede. Reid apenas sorriu amargamente e não conseguiu oferecer uma solução. As condições ainda eram vinculativas. Ela não conseguia responder a ele. Se ela falasse, era óbvio que ela seria expulsa. Mas ainda assim, o acumulador precisa cruzar o 28º andar como nós. Não se preocupe muito. Uau, isso é verdade, mas... Reid deu um tapinha no ombro de Dylan e olhou para onde Yon-woo estava. Ele estava sentado na proa do casco, olhando para o rio com o rosto imóvel. No entanto, ela não conseguia ver que tipo de expressão ele estava fazendo por causa da máscara. Como se o tempo ao seu redor tivesse parado, ele não estava se movendo nem um pouco. Que tipo de pessoa ele é? Yon-woo ainda era muito difícil de entender para ela. Ela não conseguia lê-lo. Ela não sabia o que ele faria com todos esses piratas que reunia como itens colecionáveis. Parecia que ele estava tentando obter alguma informação dos piratas. No entanto, ele poderia simplesmente jogá-los fora se não precisasse deles. Ele os estava colocando em seu barco sem jogá-los fora. Ele os estava salvando porque caso contrário eles morreriam ou ele tinha outra coisa em mente. Ela tentou não pensar nos negócios de outras pessoas. Mas Reid não conseguia parar de pensar em Yon-woo. Ela estava curiosa sobre o que ele estava fazendo. Como se ele estivesse procurando por algo. Só então, Yon-woo levantou a mão. Foi um sinal para parar. Os piratas correram enquanto largavam a vela e depois lançavam a âncora no mar. Proteja bem o barco. Yon-woo lançou um comando para Reid através do Open Speaking e se levantou. Reid estava prestes a perguntar quando ele quis dizer isso, mas... Huak. Yon-woo abriu suas asas de fogo e saltou do barco. Isso. Psicopata. Todos os membros da tripulação gritaram em estado de choque. Mas Yon-woo já estava afundando no rio com suas asas de fogo em volta do corpo. Todos pareciam atordoados. O choque zumbiu no ar. A primeira pessoa a se recompor foi Reid. Ele ordenou que ela protegesse o barco. Isso significava que ele estava voltando. Ela não sabia o que ele estava pensando, mas percebeu que tudo isso foi planejado. Nesse caso, o que ela deveria fazer já estava decidido. Bata palmas. Reid bateu palmas. Os murmurantes membros da tripulação se voltaram para ela. Reid falou com olhos sérios. O acumulador retornará. Por favor, permaneçam em suas posições até que ele o faça. KRRR. Yon-woo estava afundando profundamente no Rio das Almas. Os fantasmas e monstros marinhos flutuando se aproximaram dele quando o descobriram, mas rapidamente se afastaram dele com medo quando ele usou sua autoridade. O terceiro espírito. A autoridade que o deus da morte, Azrael, havia dado a ele, então era uma propriedade superior à que eles tinham, e com as bênçãos que ele continuou a receber do 28º andar, tinha mais funções. Yon-woo olhou para um castelo brilhante que ele mal conseguia ver através da água escura. Era um grande castelo que mais parecia um palácio. Era tão sofisticado que o lembrou daqueles das histórias. Esse foi o Palácio de Quartzo. Yon-woo sorriu levemente olhando para a sede de lana. Quem teria imaginado que sob o Rio das Almas com monstros marinhos e reis monstros marinhos, haveria tal palácio? A maioria dos piratas apenas pensava que o Palácio de Quartzo era território de lana. Eles não sabiam exatamente o que era. Mesmo os 8 grandes clãs não conseguiram encontrar o Palácio de Quartzo. Lana usou bem isso a seu favor. Se ela estiver reunindo mais forças, provavelmente usará o Palácio de Quartzo como seu quartel-general. Yon-woo foi até onde a Rosa Azul trabalhava e começou a pesquisar usando seus espíritos familiares quando viu algo semelhante no diário. Esta também foi a razão pela qual ele estava olhando para a superfície da água na proa. Era para procurar o Palácio de Quartzo. Felizmente, seus familiares espirituais encontraram o local rapidamente. Yon-woo usou Blink consecutivamente e se aproximou do Palácio de Quartzo. Ele iria conhecer o professor de seu irmão, que o estimava muito.
Ele estava ansioso por isso. Ela ainda pode ter o colar que Jeong-woo deu a ela. Dei-lhe um presente explicando que havia um dia de valorização dos professores na Terra, e ela gostou bastante. Não poderia esquecer a imagem da Lana, que sempre foi tão majestosa, radiante. No entanto, o palácio de Quartzo era extremamente diferente do que ele viu no diário. O castelo que deveria brilhar elegantemente estava quebrado em diferentes lugares, como se tivesse havido uma batalha intensa, e era difícil encontrar algum lugar que permanecesse intacto. As seções que estavam um pouco melhores foram rapidamente erodidas pela água do rio. A barreira que protegia a rosa azul de milhares de piratas desapareceu. Yeon-woo ficou preocupado. Ele usou seu caminho do vento para se dirigir ao centro do Palácio de Quartzo, o Palácio do Rei Quartzo. Foi configurado exatamente como ele viu no diário. A única diferença é que foi destruído em alguns lugares e preenchido com água do rio. Ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de pessoas. Então, Yeon-woo pôde ver esqueletos empilhados no corredor. Como se estivessem tentando proteger alguma coisa, os esqueletos blindados estavam ajoelhados, com as cabeças baixas. Na frente deles, havia esqueletos que pareciam ser seus inimigos. Atrás disso está. Yeon-woo cerrou o punho para passar pelos guardas e abriu a porta. Um grande salão se revelou e ele pôde ver joias que perderam o brilho e pinturas. E no trono central, um esqueleto estava sentado em silêncio, com as roupas que Lana gostava de usar. Sua mão nua e ossuda segurava o colar que seu irmão lhe dera.